bem? Agora é aula de Física 2. Vamos lá para a aula de Física 2. Física 2 eu vou fazer o mesmo esquema, né? Como os outros aí. Estou lá na página 19, vou fazer alguns exercícios com vocês. Vou fazer acho que 3 dessa parte aqui também. Vamos lá, começar com o exercício 1 da página 19, que vai brotar aí. Pum! Tá escrito ali: duas placas metálicas paralelas, distantes 1,5 centímetros uma da outra, e são eletrizadas com cargas mais Q e menos Q. Na região interna, as placas, um campo elétrico uniforme de intensidade 300 Nm por cômodo. Qual que é a diferença de potencial entre as placas em volts? Então vamos lá. Vou explicar rapidinho aqui campo elétrico uniforme e falar o que é potencial, que você já provavelmente está acompanhando as aulas, está vendo lá também. Deixa eu só explicar aqui mais ou menos. Você lembra das cargas elétricas do campo elétrico de uma carga positiva, que ele é repulsivo, e de carga negativa ele é atrativo, né? Quando a carga era pontiforme, era bolinha. Aí eu falei para transformar essas cargas agora em duas chapas. Então você não vai olhar mais carga bolinha, vai olhar para as cargas em forma de chapa. Onde aqui numa chapa tem cargas positivas, e ele falou que aqui o total da carga é mais Q, e desse lado aqui cargas negativas, menos Q. Dentro aqui você vai ter um campo elétrico uniforme, que vai vir sempre do mais pro menos aqui. Eu vou fazer bem fraquinho, porque não vai interessar ele agora. O que vai interessar aqui pra gente é que existe além do campo elétrico uniforme aqui, potenciais elétricos. Significa o que, gente? É que, além do campo elétrico, próximo à carga também existe um negócio chamado potencial elétrico, que é a capacidade de girar energia. Então significa o quê? Quanto mais próximo da carga positiva, o potencial é maior. Então vai ter um potencial mais alto aqui e vai diminuindo esse potencial conforme vai chegando na carga negativa. Vou dar exemplo de valores aqui chutados. Aqui pode ser, por exemplo, menos 300, menos 200, desculpa, mais 300, mais 200, mais 100, 0, menos 100, menos 200, menos 300, assim vai. Tudo bem? Mas eles são distribuídos, como é um campo elétrico uniforme, distribuído de forma homogênea aqui. Diminuindo de valor constantemente aqui, tudo bem? E aqui eu posso falar que tem um ponto A, aqui um ponto B. Pode ser em qualquer lugar, pode ser até dentro das placas ou fora ou nas placas. Então vai existir um potencial A, um potencial em B. Um está mais perto da carga positiva, o outro está mais perto da carga negativa. Existe uma diferença de potencial que a gente chama de U, que é VA menos VB. Tudo bem? E existe uma fórmula que associa a diferença de potencial, o campo elétrico e a distância daqui até aqui que ele deu. A fórmula chama-se EdU, não é EDU, tem que falar EdU. EdU. Tudo bem? EdU. Tem um professor no cursinho que fala EdU. Horrível isso aí, mas tudo bem. EdU. Isso aqui é EdU. Não vai falar EDU, porque senão você vai confundir. Tudo bem? Se você tiver o campo e a distância entre os pontos A e B, você vai achar a diferença de potencial entre A e B que ele tanto procura aí. Então, o campo ele deu 300. Cuidado com a distância, que tem que ser em metros. 1,5, 10 a menos 2 metros. Tem que passar para metros. E vou achar a distância, a DDP, entre essas placas. 10 a menos 2 vai embora com esses dois zeros aqui. 3 vezes 1,5 vai dar 4,5 é o U. Ou seja, a diferença de potencial, a diferença dos potenciais entre um ponto e outro, essa distância, vale 4,5 e isso aqui é medido em volts. Eletrostática não é tão fácil assim como já falei para vocês, mas tem um monte de formulazinha chata, né? Mas vamos tentar fazer um exercício para você poder acompanhar da melhor forma possível aí. Esse foi o 1. Agora eu vou fazer o 4, que está na mesma página, está na página 19. Também envolve campo elétrico, só que ele não deu as chapas aí. Exercício 4. Vamos ler. Uma gota de óleo de massa M e carga Q é solta em uma região de um campo elétrico uniforme E1, conforme ilustra a figura. Mesmo sob efeito da gravidade, a gota move-se para cima com aceleração G. Qual é o valor do campo elétrico aí? Gente, ele deu o campo elétrico para cima, então
É assim, ó, o campo elétrico está para cima. É sinal que aqui tem cargas positivas aqui embaixo e aqui negativas aqui em cima. Mas não interessa, interessa esse cara aqui, ó. Tem uma esferinha que tem massa M, então vai ter um peso P para baixo. Só que ela sobe, provavelmente ela tem uma força elétrica aqui para cima também, ó. Porque ela deve ser positiva, ela acompanha o campo. Se for negativa ela cairia, mas ela falou que está subindo. E nesse caso, eu não posso falar que a força elétrica é igual ao peso. Está errado, porque ela está subindo acelerado, com a aceleração de gravidade. Então eu vou ter que fazer uma força resultante. Tem que lembrar duas coisas, força resultante, massa, aceleração e o arranjo das forças aqui. Como ele está subindo acelerado, a força elétrica menos o peso é igual à força resultante. O que é força elétrica? E vezes a carga. O que é o campo? O peso. Massa vezes gravidade. E aqui força resultante é massa, aceleração. Força elétrica, para quem não lembra, força elétrica é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, distância ao quadrado. Faltou o módulo aqui. Então. E isso daqui, ó, é o campo elétrico, é a fórmula do campo elétrico. Por isso que eu coloquei E vezes Q simplesmente aqui. Então vamos lá. E vezes a carguinha, que ele falou que é positivo, vou chamar de Q sem módulo mesmo, é igual a MA mais MG. Só que a aceleração com que ela está subindo, ele falou que é a gravidade. Então, E vezes a carguinha é MG mais MG. MG mais MG vai dar 2MG. Fica 2MG sobre a carguinha aqui. Isso dá letra A, né? Você encontra a letra A. O que é importante saber nesse exercício? Existe campo elétrico, existe força. Se está subindo é porque tem uma força elétrica puxando para cima, o que pesa sempre para baixo. Dessa vez ele não falou que as forças se anulam, que está parado, o movimento uniforme está acelerando, então tem que fazer resultante. Arranjo de força maior menos a menor igual a resultante. Resultante sempre massa, aceleração. E aí é só trabalhar algébrico. A aceleração nesse caso é a gravidade. E aí acabou dando nessa fórmula aqui. Isso aqui é um exercício bem algébrico, sem muitos valores. Mas não é tão difícil assim, tá bom? Apesar de eletrostática encher o saco um pouquinho. Mas isso aqui não é tão difícil. Vamos ver o próximo exercício? Próximo exercício. Exercício 2, da página 20. PUC de Campinas aí. Considere dois pontos. M e N de um campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 ao cubo newton para um clube, conforme mostra o esquema a seguir. Você está vendo aí um campo elétrico uniforme, né? E os pontos M e N e a distância entre eles. Sabendo que o potencial elétrico do ponto M é 40 volts, é correto afirmar que... Ó, eu vou adiantando umas formulazinhas que vão aparecer aí. Ele está te dando um campo elétrico para cá, assim. Quando o campo elétrico é para cá, então sinal que aqui tem cargas positivas, aqui tem carga negativa. Mas não interessa, o que interessa são esses dois pontos que ele deu aqui. Um ponto M aqui e outro pouquinho mais embaixo aqui. Não interessa estar mais embaixo, gente. Que o potencial, ele está aqui assim, ó, nessa linha. Então o potencial de qualquer ponto aqui, como está próximo a carga de qualquer lugar aqui, o potencial aqui é o mesmo que aqui. Por isso que essa distância aqui não interessa se não precisa vir na diagonal, é só vir em linha reta. Eu vou considerar esse 1 centímetro aqui, transforma em metro, tá? 1, 10 a menos 2 metros, a gente vai precisar dele. Já. Ele falou que o potencial em M vale 40 volts. Ele faz algumas afirmações aí nas alternativas. Pergunta sobre trabalho e sobre potencial. Gente, dá pra gente calcular duas coisas aqui, ó. Com E de U eu consigo saber os potenciais. Existe uma fórmula chamada trabalho. Trabalho pode ser duas coisas. Pode ser Q vezes U ou pode ser EQD. Trabalho, gente, é energia gasta para levar, gasta ou recebida para pegar uma carga de um ponto e levar até outro ponto aqui. Na verdade, quando você soltar uma carga positiva, ela vai vir para cá naturalmente, vai liberar uma certa energia porque ela vai ter velocidade. E a gente calcula conforme for o trabalho. Vamos calcular as duas coisas aqui para ver quanto que dá. Ó, eu tenho campo elétrico? Ele falou que eu tenho campo elétrico. Vou usar essa fórmula aqui primeiro, então.
campo elétrico ele deu como 5 vezes 10 ao cubo, a distância em metros, 1 vezes 10 a menos 2, é igual a U entre M e N, que é que eu vou ver aqui, então vai ficar Vm menos Vn, que é a diferença de potencial U, né? U é a diferença de potencial. 5 vezes 10 ao cubo com 5 10 a menos 2 dá 50, é igual a 40 menos Vn. 50 menos 40 é igual a menos Vn. Vai ficar 10 é igual a menos Vn, ou seja, Vn é igual a menos 10 volts. Já podia ir na resposta e ver logo que é a letra A, já que está certo, mas eu vou calcular o trabalho também para você entender como é que fica aqui. Ó. Posso usar a segunda fórmula para calcular o trabalho, é EQD. Eu desloquei num campo elétrico de 5 vezes 10 ao cubo, uma carguinha de 2 10 a menos 6, que ele deu na alternativa B aí, 2 10 a menos 6, por uma distância de 1 vezes 10 a menos 2. Só colocar na fórmula, gente. Isso aqui vai dar 5 vezes 2, 10. Vai dar 10 a quarta com... vai ficar 10 a menos 4, né? Vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 joules, que não é a alternativa B. Então, a alternativa certa é a letra A mesmo, porque a B, ó, você vê que a B ele dá como 2 10 a menos 4, e aqui na verdade a resposta é 1 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Aí as outras acabam se anulando a alternativa, porque já, a A já é a que está certa. Ó, gente... eletrostática, como disse para vocês, ela não é tão fácil assim, mas ela é o precursor da corrente elétrica. Então vamos entender o máximo que der possível. Vou fazer só os mais tranquilos aqui com vocês. Que quando cair corrente elétrica vai ficar um pouquinho mais fácil, que é resistor, e corrente elétrica é um pouquinho mais fácil de enxergar. Essa parte aqui é super ruim de enxergar, porque você tem que ficar imaginando elétron para lá, campo elétrico, a gente nem enxerga. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado. E é mais fórmula, você vai ver que é mais pesado, é pesada a fórmula aqui. E tenta acompanhar as aulas lá que ele vai destrinchar as fórmulas direitinho para tentar resolver da melhor forma possível. E eu vou fazer do meu lado aqui, dando sempre exercício com base em conceito, puxando nos conceitos aí dado em aula, tá bom? E como eu disse, ano que vem a gente vai ter isso aqui, com lousa eu consigo fazer vocês retomarem isso aqui de uma forma mais adequada para compreender esse exercício, os exercícios em si, tá bom? Por hoje é só, gente. Beijão.